Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo à primeira aula do curso Como unir Tape Reading, Price Action e Análise de Volume. Essa primeira aula é uma aula de nivelamento, onde eu vou explicar os principais conceitos de cada técnica e como a gente vai dar continuidade no curso, como vão ser as aulas do curso até a gente chegar na parte de estratégia, realmente estratégias operacionais conciliando essas três técnicas. Tá bom? Então, já para início, na primeira parte de nivelamento, a gente vai falar do primeiro conceito, que é Price Action ou análise de preço. Como participantes do mercado, não podemos ignorar as mensagens que o movimento de preço deixa para trás enquanto se move para cima e para baixo. A chave é saber o que procurar e onde procurar. Aqui, pessoal, é o primeiro pulo do gato. Já peguem o material de anotação de vocês e anotem isso aqui. A chave para o Price Action não é simplesmente você estar analisando o gráfico, você estar analisando uma figura por analisar. Você tem que saber exatamente o que você está procurando e aonde você está procurando. Aí realmente você está aumentando a sua probabilidade de acerto. Lembrando que no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, operando dólar, operando Petrobras, operando índice, ou qualquer ativo que você esteja operando negociado em bolsa, você está assumindo risco. Você está entrando numa operação com 50% de probabilidade de ganho e com 50% de probabilidade de perda. Então, o nosso papel como especulador, o nosso papel como day trader é ser cada vez mais eficiente. E para ser eficiente, a gente vai em cima de probabilidade. A gente vai buscar variáveis, a gente vai buscar interpretações, a gente vai buscar conceitos que melhorem a nossa probabilidade de acerto, tá bom? Price Action é o reflexo da movimentação dos preços. E essa movimentação é determinada pelas decisões dos participantes no mercado, independente do estilo de atuação. Se você já tem conhecimento de tape reading, você sabe que não existe mais esse paradigma de apenas duas escolas, análise fundamentalista e análise técnica. A gente também tem a análise de fluxo de ordens e tem vários outros estilos de operação, como hedger, como market maker, como macro fundamentado, arbitradores, HFTs, a parte de análise gráfica se abre em diversos leques, operadores que seguem ordenação da natureza, Fibonacci, por exemplo, que seguem estatísticas, pegar aí os indicadores técnicos. Então a gente tem pelo menos 15 estilos operacionais que vêm dando decisão, vem servindo como tomada de decisão para o envio de uma ordem de compra ou venda para o mercado. E isso tem vários níveis de decisão. Desde um fundo está tomando uma decisão macro fundamentada, então ele não está olhando nada no mercado, nada ali na tela, no livro de ofertas, no book de histórico ou no gráfico, ele está tomando uma decisão baseada nos fundamentos da empresa, baseada nos fundamentos da economia. Você tem aquele player que pode estar olhando um gráfico e tomar decisão baseada simplesmente naquela informação. Você pode ter um player ou um trader olhando simplesmente book histórico e analisando ali na origem toda a oferta e demanda do mercado. Então são vários estilos de tomada de decisão que resultam em envio de ordens de compra e envio de ordens de venda para o mercado. E o produto final dessas ordens são negócio e depois o produto desse negócio vai ser refletido no preço. E é isso que o Price Action busca. Analisar a movimentação de preço e a consequência do preço, a formação do preço. Price Action trabalha medindo a força desses movimentos de preço, enquanto você permanece alerta para possíveis alterações dos padrões. O Price Action vai buscar padrão. Ele vai atrás da psicologia. Uma vez que o mercado é formado por pessoas, aí você vai falando, André, mas tem robô operando, mas os robôs são programados por pessoas. Mesmo robôs que utilizam inteligência artificial, rede neural, elas têm ali um trabalho que envolve o ser humano. E o ser humano normalmente repete padrão, o ser humano normalmente tem hábito, e com isso, com o tempo, com uma análise, você consegue descobrir padrões que deixam a sua análise, a sua tomada de decisão mais provável. Tá bom? Aqui embaixo do vídeo também, em todos os vídeos, a gente vai ter materiais de apoio. Tem um artigo aí falando para vocês de todos
os 15 estilos operacionais só para vocês darem uma relembrada e realmente fechar esse conceito na cabeça de vocês. Por que tanta ênfase no preço? Em um determinado momento, o preço de um ativo é determinado pelas forças de oferta e demanda, ou seja, como o fluxo de ordens interfere no mercado. O preço é a resultante da briga de oferta e demanda. É resultante do fluxo de ordens. Você pode fazer essa análise primária, que é analisando basicamente aí livro de ofertas e histórico de negócios e tomar uma operação baseado em oferta e demanda, ou você pode tomar uma decisão baseado na resultante do fluxo de ordens, que é aqui a análise de preço, tá bom? Price Action vê o preço como um produto final, ou seja, a soma de todos esses fatores. Ele espera todos esses fatores se colidirem para realmente mostrar um nível de preço. Então, nesse nível de preço é forte, esse nível de preço é fraco, esse nível de preço teve briga, esse nível de preço não teve briga, esse padrão de movimento explica o interesse de comprador, esse movimento de preço explica o interesse de vendedor, e aí a gente vai agora entrar no detalhe de cada atuação do Price Action, de cada atuação de análise de volume e depois conciliando aí com Tape Reading. Tá? Interpretações, isso aqui é muito importante, pessoal. O mercado não para, né? Se eu fosse fazer uma comparação, o mercado é um ser vivo. Ele está em constante mutação, ele está em constante adaptação, mas ele não para. Um padrão que funciona hoje não vai funcionar amanhã. Um padrão que funcionou esse mês vai ser diferente mês que vem. Às vezes a gente tem mudanças de mercado. Com o advento aí dos HFTs, dos robôs de alta frequência, o mercado tem mudado aí em horas, às vezes em minutos, dependendo do contexto, da notícia que saiu, do horário do mercado, o horário da abertura de um jeito, quando antecede a abertura de Nova York é de outro jeito, no almoço é de outro jeito, então você tem que estar apto, mas basicamente o mercado trabalha nesses cenários. Ele consolida, trabalha e rompe. Consolida, trabalha e rompe. Eu brinco aqui que eu tenho isso na cabeça. Eu analiso o mercado assim, consolidou, trabalhou, rompeu. Aceitou um nível de preço ou rejeitou esse nível de preço? Isso eu vou falar um pouco para frente. Ele aceitou esse nível de preço. Então ele vai consolidar naquela região, vai trabalhar, ver qual que é o interesse do mercado, se o mercado tem interesse comprador ou interesse vendedor e vai romper. Cada vez buscando novos níveis de preço ou retornando a níveis de preços antigos. Mas sempre nesse caminho. Consolida, trabalha, rompe. Consolida, trabalha, rompe. Vocês têm que ter, como se fosse um meme realmente, isso ficar grudado na cabeça de vocês, essa interpretação. O mercado não para. O mercado consolida, trabalha e rompe. Aqui eu peguei um exemplo. Então ele já veio num exemplo de queda aí, né? Sentiu aqui, teve uma zerada. E o que o mercado fez aqui? Consolidou, ficou trabalhando, trabalha. Aqui é uma área de discussão de interesse. Então quem vai ter mais força, quem vai ter mais interesse do mercado vir para cima ou para baixo, e a hora que tem um lado que vence essa briga, o mercado faz o quê? Então ele rompeu, consolidou, trabalhou. Então normalmente o trabalhou é um canal, ou como os grafistas gostam de falar, uma consolidação ou uma acumulação, e aí ele prepara o rompimento. Aqui no caso, um rompimento de alta. Ele vai achar um novo nível de preço, ele pode aceitar ou rejeitar esse nível de preço e vai voltar para consolidação, trabalha e rompe. Esse trabalha e rompe pode demorar, pessoal. Isso aqui. Trabalha, consolida, consolida e rompe. Pode demorar 5 minutos. Pode demorar 30 minutos. Tem ativo que pode demorar semanas. Então você está operando ações aí, swing trade.
Então depende do seu perfil operacional. Eu tenho um perfil mais de giro, um perfil mais de scalping. Eu gosto de buscar operações rápidas. Eu tenho um estilo operacional de atuação de trades rápidos, porque eu não gosto de ficar exposto no mercado. Eu não gosto de ficar passageiro da agonia, que a gente brinca, né, com os alunos. A gente tem que entrar em trade rápido, que dê dinheiro rápido, mas existem diversas operações que você consegue fazer day trades mais longos. Então, minhas operações normalmente duram de 1 a 5 minutos, trades longos meus são de 10 minutos, mas tem trades aí que você faz de meia hora, 1 hora, 3 horas, até trades que você passa posicionado de um dia para o outro. A nossa linha, a minha linha, é totalmente focado em análise de fluxo de ordens. Eu uso price action e análise de volume mais como contexto, tá? Então mais como tomada de decisão ali para fortalecer o que eu estou vendo. E é isso que eu vou trazer para a cabeça de vocês. Vocês podem conciliar essas técnicas, primeiro analisando preço, depois analisando volume e depois analisando análise de fluxo de ordens. Ou você pode inverter isso. Você pode começar analisando ali o tape reading, analisando as variáveis de fluxo de ordens. Depois você analisa o volume, que eu vou ensinar para vocês como que analisa volume em tape reading. E depois vocês usam o contexto do ponto. Mas fiquem tranquilos, fiquem com calma, que eu vou explicar em detalhe isso para vocês. O mais importante nessa aula de nivelamento é realmente vocês gravarem isso aqui como novo hit de avaliação de mercado para vocês. O mercado consolida, trabalha e rompe. O mercado consolida, trabalha e rompe. Beleza? Vocês vão entender claramente por que eu estou falando isso. Análise de volume. O volume reflete o grau de comprometimento financeiro e emocional dos investidores ou dos traders. Tá? Quando a gente fala de especulação, que é um nome que não é tão bonito no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, é totalmente difundido isso. Tem não a profissão especulador, mas tem a profissão trader, o cara que está especulando na bolsa, que está fazendo ali o trade na bolsa, ou day trade, ou swing trade. No final, todos somos especuladores. O que muda em renda variável é o tempo de exposição no mercado. Você pode estar especulando uma operação de segundos, você pode estar especulando uma operação de minutos, você pode estar especulando uma operação de dias, de meses ou de anos. Mas no final, todos os investidores somos especuladores. E o volume negociado, essa parte de baixo aqui, reflete quanto de comprometimento financeiro, então quanto de dinheiro você está colocando. Esse volume ele pode ser trabalhado um volume de quantidade, então pode ser a quantidade de contratos ou a quantidade de ações daquele ativo que você está operando, ou também pode refletir a quantidade financeira, onde você pega a quantidade de contratos ou a quantidade de ações e multiplica pelo valor daquele ativo. No caso de ações, pelo valor da ação. No caso do ativo, pelo valor referência do ativo, você vai ter a quantidade financeira. Quanto realmente aquele investidor precisou depositar para manter aquela posição. Lembrando que a gente está falando de day trade. Day trade a gente tem alavancagem. Day trade a gente tem a margem de garantia. Não necessariamente você precisa colocar todo aquele dinheiro que a bolsa solicita. Por exemplo, para operar um lote de dólar cheio, são 5 lotes mínimos. O lote mínimo para você operar são 5 contratos, que equivalem a 250 mil dólares. Mas você não precisa ter na corretora 250 mil dólares. Se você for fazer day trade, hoje com 10 mil você já consegue operar esse volume no day trade, tá bom? Então, preste atenção nesse conceito de mercado futuro. Isso também existe, essa alavancagem também existe no mercado de ações. Normalmente as corretoras alavancam seu dinheiro de 5 a 25 vezes, dependendo do perfil da corretora. Ou seja, se você colocou R$1.000 na corretora, você vai conseguir comprar ações no valor de 5 mil a 25 mil reais aí e montar sua posição, lembrando, no day trade. Para passar posicionado, a história já é outra e realmente você precisa ter muito mais dinheiro, muito mais garantia para conseguir fazer operações que você passa posicionado. Ao analisar o volume, você aprimora a sua leitura de preço em relação à força e à relevância dos movimentos. Então percebam que são análises complementares, não são análises concorrentes.
Uma hora você só está analisando o preço. Outra hora você está analisando preço e volume. Você está colocando o quê? Probabilidade na sua análise. Você está favorecendo a sua leitura de preço, vendo a força e a relevância dos movimentos. E aqui a gente tem um exemplo. Mercado em alta, com volume crescente, demonstra força. Demonstra que tem interesse em cada vez comprar em níveis maiores, tá? E também representa uma possível continuidade do movimento. Uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção, pessoal, que é uma quebra de paradigma para quem vem da linha de análise gráfica e análise técnica. No mercado não existe certeza. No mercado existe probabilidade, tá? A gente que trabalha muito com análise de fluxo de ordens, a gente tem algumas premissas, e uma premissa muito grande é que o mercado é imprevisível. Basta uma ordem para tudo mudar. O mercado pode estar numa tendência de baixa, perfeita, todos os indicadores, o alinhamento dos planetas, a gente brinca, né? Então todos os indicadores indicando linha de tendência, volume, e sai uma notícia e o mercado vira autista e reverte tudo e estopa todo mundo. Porque o mercado é imprevisível, tudo pode acontecer e basta uma ordem para mudar tudo. Então, a gente opera no mercado com essa cabeça. Eu quero passar essa cabeça para vocês. É importante vocês conseguirem quebrar algumas crenças para realmente tirar proveito de todo esse conhecimento. Tá bom? Então, o volume, o que o volume está mostrando? Quanto mais volume, mais dinheiro envolvido. Quanto mais dinheiro envolvido, mais emocional envolvido. Lembrando que a gente está falando de ser humano e os 3 principais medos do ser humano, o primeiro é morrer, e os 2 que competem em segundo e terceiro lugar é estar errado e perder dinheiro. Isso em várias pesquisas aí de universidades americanas você consegue levantar essa informação. Então, quando a gente está falando de bolsa de valores, os 2 erros se coincidem, né? Se você perdeu dinheiro é porque você errou. Se você errou na bolsa de valores, você vai perder dinheiro. Então você tem um envolvimento emocional. E para mim, essa é a grande sacada de quem faz análise técnica, de quem faz análise gráfica, de quem usa o recurso do gráfico para buscar padrão. As pessoas ficam realmente aficionadas só por padrão, tá? Só por setup. E não analisam o por trás daquela informação. O que é a psicologia por trás daquele movimento? O que é a psicologia por trás daquela formação? Já que são pessoas com envolvimento financeiro, com envolvimento emocional, por que elas estão repetindo aquele padrão? Quais informações, quais gatilhos estão sendo acionados para elas tomarem esse tipo de decisão e a gente conseguir antecipar essa repetição desse padrão? Então é muito importante. Então anotem aqui, o pulo do gato não é decorar figura, não é decorar padrão, não é decorar setup. É realmente você buscar entendimento de mercado, entendimento do perfil psicológico dos traders, de como aqueles caras estão atuando e por que eles estão atuando. Beleza? Lembrando, pessoal, que essa primeira aula é uma aula de nivelamento. A gente está passando conceitos gerais e depois a gente vai entrar um a um aí, tá bom? Falando agora de tape reading. Reading the tape refere-se ao nome do antigo método de exibição num papel dos negócios executados e também dos preços de compra e de venda. Então a gente está falando aqui de histórico de negócios e da primeira fila do book de ofertas ou do livro de ofertas. Essa impressão era feita por máquinas que exibiam as cotações numa fita. Daí o nome traduzido, leitura da fita. Atualmente, essas informações de negócios executados, preços de compra e venda, são mostrados eletronicamente através das plataformas de negociação. Traders leem a fita para criar uma análise do fluxo de ordem sem emoção e que permite sentir o real comportamento do mercado. Então o tape reading, pessoal, não é uma técnica nova, é uma técnica antiga, porque ela traz a análise mais natural do mercado, que é a análise de oferta e demanda. E essa análise de oferta e demanda funciona em qualquer mercado. Funciona no mercado de capitais, negociando ativos em bolsa de valores, no mercado imobiliário, no mercado de crédito, até no próprio mercado aí onde a gente vai comprar frutas e verduras, no Egito Antigo, no comércio de sal, no comércio de ouro, toda precificação de qualquer ativo é feito baseado em oferta e demanda, tá? Jesse Livermore, um dos
traders aí, investidores mais famosos da antiguidade, né, um dos mais antigos que se falam aí, ele já falava muito de tape reading, ele já fazia essa análise da fita, tanto que ele tinha uma frase muito famosa, né, que ele não contraria o que está na fita. Ele não vai contra o que está saindo na fita. Então a análise tape reading é uma análise muito importante. É também uma crença que muitos caras acham, tape reading está ultrapassado, tape reading é uma técnica antiga. Para mim, é uma técnica antiga, realmente, que consolida todo o conhecimento de mercado e você consegue analisar a primeira informação que todo mundo tem acesso igual, que é o book de ofertas e o histórico de negócios. Todos os traders têm acesso à mesma leitura, têm acesso à perspectiva coletiva. Então, eu operando da minha tela, acompanhando o dólar futuro. O trader lá em Nova York, operando para um hedge fund, tem acesso ao mesmo livro de ofertas e ao mesmo histórico de negócios. O trader lá no Japão, operando o Brasil, fazendo hedge aí entre ien e real, também está olhando a tela do dólar futuro aqui no Brasil. Então é a informação que é igual para todo mundo. E isso traz um benefício muito grande para quem sabe tirar proveito dessa informação, tá bom? Dando continuidade aqui, tape reading ou análise do fluxo de ordens não é simplesmente analisar padrões ou setups no livro de ofertas e no histórico de negócios. Não é só identificar um padrão, eu vou operar rompimento, eu vou operar vaguinha, eu vou operar front running player. Não, é entendimento de mercado. E acima de tudo, entender e reconhecer determinados perfis de atuação dos participantes do mercado. Anotem isso aqui, pessoal. Isso aqui é muito importante vocês terem na cabeça. Tape reading é, acima de tudo, entender e reconhecer determinados perfis de atuação dos participantes do mercado. Existe um grupo de participantes do mercado, existe estrangeiros operando na Bolsa de Valores brasileira, existem fundos operando, existem bancos operando, existem robôs operando, existem pessoas físicas operando, cada um com perfil de tomada de decisão, cada um com perfil de atuação no mercado, e para quem sabe entender e ler a tela, consegue reconhecer esses padrões, consegue reconhecer esses perfis de atuação e usa isso aqui. E essas atuações geram ineficiências e oportunidades para quem sabe como lidar com essas informações. É extremamente necessário, é extremamente mandatório aprender tape reading para operar análise técnica, para operar price action, para operar análise gráfica? Não. Da mesma forma que você não precisa aprofundar seu conhecimento em análise de volume. Mas uma vez que você aprimora seu conhecimento, aprimora sua leitura do mercado, aprimora o entendimento do mercado, você está aumentando o quê? A probabilidade, pessoal. Esse é o grande pulo do gato do trader, esse é o grande pulo do gato do day trader. Ele cada vez busca mais eficiência, ele cada vez busca mais probabilidade. E essas técnicas, elas não são concorrentes. Não tem que um grafista é melhor que um cara de tape reading, que é melhor que um cara que faz análise de volume. Não tem isso, pessoal. O que tem é resultado. Eu analiso o trader por resultado. Quem está tendo mais resultado é esse cara que realmente você tem que seguir, é o cara que tem resultado. E ver se o resultado que ele está tendo, a forma de atuação que ele está fazendo no mercado, também funciona para você. Lembrando que a gente tem a parte técnica e a gente tem a parte comportamental. Se você pega um cara que é frio e calculista e opera de uma forma e você é totalmente ansioso, você não vai conseguir operar, modelar e replicar o operacional desse cara, tá bom? Os players enviam ordens de compra e venda para o mercado, independente do estilo de atuação, sendo que alguns players têm mais urgência ou necessidade na execução das ordens. E se você já tem um conhecimento de tape reading, se você já tem um nivelamento de tape reading, você sabe que existe a agressão. Tá? A agressão nada mais é que o player que tem a urgência em fechar o negócio. Ele tem a decisão de fechar o negócio, tá bom? Então imaginem que o mercado tá comprador a 1, vendedor a 2,
você precisa entrar no mercado comprando. O que você pode fazer? Você pode ter a intenção de comprar e vai lá e coloca a sua ordem a 1. Ou você pode ter a decisão de comprar e você vai lá e agride o vendedor. Você, como comprador, agride o vendedor a 2 e dá fechado no negócio. Você decide que o negócio está fechado. Porque tem um cara com a intenção, tem você com a decisão. Quando isso se junta, a gente tem um negócio. Tá? A gente tem um negócio. E é para isso que a gente foca muito na análise da agressão. Alguns players têm mais urgência ou necessidade na execução de ordens. Um cara que agride um lote não pode mudar muito. Um cara que agride 2 lotes também não. E um cara que agride 100. E um cara que agride 200. Opa! Ele tem urgência ou necessidade. E um grande pulo do gato aqui para vocês anotarem. E se esse cara tiver urgência e persistência? O cara, além de precisar, ele precisa muito. Aí a gente volta nesse slide. Essas atuações geram ineficiência e oportunidades para quem sabe lidar com essas informações. Você consegue tirar proveito dessa urgência e dessa necessidade. Dessa forma, preço, tamanho, frequência, tipo, condição e outros fatores permitem identificar perfis de atuação de negociação. E é nisso que o tape reader, vamos dizer assim, o cara que opera a análise de fluxo de ordens, ele trabalha, analisando toda a interação, toda a dinâmica das ordens no mercado. Mas, de novo, tape reading não é analisar setup ou analisar padrão no livro de ofertas e no histórico de negócios. Tape reading é um pedaço da análise do fluxo de ordens. Você precisa ter diversos conhecimentos além de só saber ler dinâmica das ordens. Você precisa primeiro também se desenvolver como pessoa. Então, o conhecimento comportamental, ele envolve qualquer trader, qualquer investidor, de qualquer análise, ele precisa se desenvolver como pessoas. Lembrando que quando ele está entrando no mercado, ele tem um comprometimento financeiro e um comprometimento emocional, e isso pode impactar o sucesso dele. Mas você precisa buscar conhecimento de mercado, saber o ativo que você está operando, saber como que o mercado funciona, quem são os participantes, quais são as estratégias, para realmente ter uma visão global aí do mercado. Você, pessoal, está entrando numa guerra. Você está entrando, disputando dinheiro com as maiores cabeças do mundo. Então, venha preparado para essa guerra, senão realmente você vai cair na vala comum, como todo mundo fala, aí os famosos sardinhas, né? Que o mercado é tubarão comendo sardinha. Não, pessoal, o mercado é tubarão comendo tubarão. O cara que está lá com 3 mil lotes de dólar, 5 mil lotes de dólar, ele não está preocupado com ser um lote do mini. Ele não está preocupado com o meu 20 lotes de dólar. Ele está preocupado com um cara que está com 2 mil lotes. É briga de 2 mil lotes com 2 mil lotes. É briga de 3 mil lotes com 3 mil lotes. É cara com metralhadora, com canhão, com bomba atômica e a gente na faquinha no day trade tirando dinheiro da ineficiência desses caras. É os caras brigando, é os caras se degladiando e a gente analisando aonde a gente pode aproveitar, aonde a gente consegue analisar esse perfil de atuação e tirar proveito disso. E aqui finalizando essa parte de nivelamento, conciliando ou unindo as 3 técnicas. A gente chama isso de trade location, ou análise de volume direcional, mas o que a gente gosta de trabalhar é trade location, que a gente trabalha o quê? Quando a gente concilia essas técnicas, a gente está acrescentando probabilidade nos nossos trades. Então, primeiro, você pode analisar simplesmente preço, então uma máxima, uma mínima, um gap, uma área de muita negociação, você tem um preço. Se você quer dar peso para esse preço, você pode analisar qual volume foi executado naquele nível de preço. E se você quiser ir mais além, por exemplo, imaginem que aqui a gente tem 50% de acerto, certo? Quando você está analisando o preço, você tem 50% do seu trade dar certo ou dar errado. Aí você analisa volume. O que você está fazendo? Você acrescenta aí mais 10% na sua probabilidade. Porque além de analisar preço, você está analisando se aquele preço tem força ou não. E aí,
você pode analisar o volume direcional. Por exemplo, mais 10%. Então você sai aí de uma análise de 50% para uma análise de 70%. Às vezes chega a 80% de acerto. Os outros 20%, pessoal, é o quê? Imprevisibilidade do mercado. Não existe setup 100%, senão o mercado acabava. Sempre tem a imprevisibilidade, tudo pode acontecer, muda o cenário político, entra uma ordem porque a gente não espera e muda todo o seu setup e acaba te estopando, mesmo que toda a sua estatística do passado esteja 100% regularizada no backtest, otimizada, a gente é operador de presente. A gente não opera passado, a gente não opera futuro, a gente opera presente. E o que a gente tem que fazer para ter eficiência, para ser consistente no day trade, é buscar cada vez mais ter probabilidade. E o que você pode fazer aqui, você pode começar assim, então, fazendo análise de preço, análise de volume e análise aí de tape reading, ou análise do volume direcional, ou você pode fazer ao contrário, né? Você pode analisar tape reading mais volume mais preço, que é o perfil de atuação que eu faço. A minha primeira tomada de decisão é baseada na análise de fluxo de ordens, tá? E aí a análise de fluxo de ordens do tape reading já inclui, já embute a análise de volume direcional e depois eu uso o preço como contexto. Eu vou te dar um exemplo agora para clarear na sua cabeça como é minha tomada de decisão. Tem alguns traders que operam assim, eu vou pendurar uma ordem no 25, porque o 25 é a máxima do mercado, é a máxima do contrato, eu vou ficar lá pendurando para ver o que acontece. Quando o mercado chega lá, eu acho que o mercado vai segurar naquele nível de preço, porque tem várias pessoas interessadas que o mercado fique ali na máxima, teve muita negociação. O que você faz? Você coloca a sua ordem e simplesmente fica ali esperando. Como que é o meu trade? Eu vou ver como que o mercado vai se comportar naquele momento. Então o mercado veio 20, 21, 22, 24, 25, 25, no 25 entrou lote escondido. O que é lote escondido? Está renovando ordem. Então, sai 50 lotes a 25, entra mais 50 vendendo a 25. Agridem o 25, vira mais 50. O mercado não quer sair do 25 porque tem um player absorvendo a compra. Ele não quer deixar o mercado sair daqui. E, inclusive, o 25 é a máxima do contrato. Então, eu analiso price action como contexto, não como tomada de decisão final, tá? Então tem pessoas que analisam preço como produto final, aquele cara que opera price action puro, que é o que eu falei aqui no slide, né, pessoal? Price action vê o preço como um produto final, ou seja, a soma de todos os fatores. Então você pode estar analisando aí só preço, tá bom? E tem traders que analisam fluxo de ordens e você usa o preço como uma variável de tomada de decisão. E quais são as variáveis, antecipando aqui um pouco a questão de tape reading? A gente olha a agressividade. Então, o que é agressividade? Como o cara coloca essa ordem no mercado? Qual a necessidade? Qual a urgência desse cara? Imaginem que a gente tem um termômetro 0 aqui. Se ele coloca a ordem no 0, ele tem o quê? 0 de agressividade. Se ele agride, o primeiro nível de preço, ele tem agressividade 1. Se ele agride o segundo nível de preço, ele tem agressividade 2. Se ele pendura no nível de preço abaixo, menos 1, menos 2. Como se fosse um termômetro. Você analisa a necessidade e urgência daquele cara. Ele tem a intenção ou ele tem a decisão? Ele tem uma decisão muito convicta porque ele limpou o mercado porque ele precisa daquele lote. Depois a gente analisa a intensidade. A intensidade é qual o tamanho do lote que ele está colocando. E quantas vezes esse lote está se repetindo. Quantas vezes esse lote é persistente. No Brasil, a gente tem player aberto. Você consegue analisar que a ordem está sendo enviada por qual corretora. A gente analisa player. Porque o player, ele te dá o quê? Ele te possibilita mais probabilidade. E o trade, como eu falei no começo, é um jogo de probabilidades. Então, olhar player no Brasil é vantagem. Você acrescenta percentuais de probabilidade quando você diferencia um player de outro. E no final, a gente olha contexto.
contexto aqui, que aí envolve o que eu falei para vocês, que é o inclusive. Pô, o mercado chegou no 25, absorveu o comprador, porque tem vendedor vendendo a 25 lote escondido, e inclusive o 25 é um ponto forte. Porque eu já vou vender o 25 com o fluxo de ordens pela leitura, porque tem alguém ali, um vendedor segurando aquela compra. E isso vai potencializar a minha entrada, porque o contexto me mostra que ali é um ponto importante. Agora, se eu só estivesse olhando o 25, sabendo que ali é a máxima do dia, e tivesse um comprador muito grande, cada vez mais aumentando o volume, cada vez mais com volume direcional, agredindo o vendedor, comprando com agressão, eu não vendo a 25. A probabilidade de você ser engolido para o mercado, quando o mercado vem numa alta, com volume, e esse volume é um volume direcional, você consegue se sair de muitos trades errados. Você consegue melhorar a sua probabilidade de acerto. E é isso aqui que eu vou ensinar para vocês nesse curso. O que eu uso de análise de preço, o que eu uso de análise de volume e o que eu uso de tape reading aí para fazer a análise de volume direcional. Tá bom, pessoal? Então é isso. Agradeço você pelo tempo e pela disposição dessa primeira aula. Tem muito conhecimento. Como eu uso um jargão que os alunos já estão acostumados, e eu te considero já como meu aluno, eu te considero como eu sou o seu mentor, tapa na orelha deles, pessoal. Vamos para cima do mercado, vamos estudar, porque a guerra não é fácil, mas ela é possível. E quem dá certo nessa profissão, realmente tem uma profissão muito boa, muito satisfatória de se viver, mas você precisa estar aqui porque você gosta. Você precisa estar aqui porque você sente prazer, você sente emoção em operar. Você não é um jogador, você não é um gambler. Mas ganhar dinheiro é consequência. O foco, o nosso foco e o foco que eu quero passar para você, aprenda a operar certo. Se você operar certo, dinheiro vai vir. Dinheiro não pode ser fim. Dinheiro tem que ser consequência do seu operacional eficiente, do seu operacional com alta probabilidade de acerto. Uma frase que eu escutei lá no meu começo: só ganha dinheiro no mercado quem não precisa. E essa é uma das maiores realidades. Espero que você não descubra isso sofrendo na pele. Então, o dinheiro é importante, mas ele não é o fim, tá bom? O fim é você operar certo, consequentemente, o dinheiro vem atrás a cavalo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Grande abraço, atitude vencedora. Te espero na próxima aula.